Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aí nossas aulas em vídeo em razão dessa pandemia que não acaba mais, né? Tá difícil aí, não tá fácil, mas vamos lá seguindo nossas aulas. Tá? Hoje nós vamos ver a penhora, a preferência, a ordem preferencial da penhora. Nós vamos ver sobre fraude contra credores, fraude à execução e embargos de terceiro. Tá? No início eu vou falar teórico, depois eu vou ensinar ali, mostrar, demonstrar na prática para vocês como que funciona a situação da fraude, o que alega, como mudar e assim por diante, tá? Então, vamos, como de costume, lá para a tela e vamos aprendendo a matéria aí, depois eu volto. Vamos para a tela. Vamos lá, então. Nós estamos vendo, então, lembrando o processo de execução, execução para pagamento de quantia certa. O devedor é citado para pagar em 3 dias, sob pena de penhora. Se ele não pagar, aí procura-se bens para penhorar. De regra, os bens para penhora deverão ser indicados pelo exequente na petição inicial. Mas, muitas vezes, o exequente não consegue indicar esses bens, e aí existe alguns mecanismos de procura para encontrar bens que a gente vai ver agora a partir dessa aula. Os bens passíveis de penhora, né, importam aqueles do 835. Mas antes de falar do 835, vamos recapitular um pouquinho o que a gente falou nas aulas passadas. Lembrando que a penhora é a forma de iniciar a expropriação dos bens do devedor para quitar a dívida, ou seja, a penhora ela vai fazer o gravame, ela vai fazer a individualização, ela vai descrever o bem apreendido para responder pela dívida do executado. Né? A gente viu isso na aula passada. A responsabilidade patrimonial do devedor. Né? Então, a penhora inicia aí a fase de expropriação, a fase em que, já que não pagou, nós vamos procurar bens e pegar bens desse executado para quitar a dívida. Aí o auto de penhora, eu trouxe novamente para a gente não esquecer, é feito um auto de penhora para seguir depois para avaliação e leilão, que a gente já falou também. A penhora a gente viu na aula passada, que antes de ver os bens penhoráveis, no artigo 833 nós temos o rol dos bens impenhoráveis e no 835 nós temos os bens penhoráveis. Esse rol do 835 ele é um rol exemplificativo, ele gera uma certa preferência, principalmente no que se fala o dinheiro. Como assim, professor? Se eu penhorar 2 bens ao mesmo tempo, ou seja, vai lá, procura dinheiro em conta e acha o dinheiro em conta do executado. E se eu procuro outros bens, de repente acho um veículo do executado, então qual que vai ser a preferência? Então, óbvio que é o dinheiro. Se eu pego o dinheiro do devedor em conta, em banco, já vou mostrar como que funciona. Se eu pego o dinheiro do devedor, e esse dinheiro já vai pagar a dívida, não preciso levar a leilão o dinheiro, evidentemente. Agora, se eu pego um veículo, eu tenho que transformar esse veículo em dinheiro. Então, eu vou ter que pegar esse veículo, vender no leilão, para daí pegar o dinheiro. Então, por isso que o dinheiro vem em primeiro lugar. O dinheiro vem ali no rol do 835 em primeiro lugar. Tá? Então, vamos ver como que funciona a penhora de dinheiro. Como assim, professor? Dinheiro. Então, vai estar lá no inciso 1. São penhoráveis. No inciso 1, dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Aqui no 835 está dizendo a ordem de preferência, né? E aonde está a forma que vai ser feito a penhora? Está no 854. Vocês vão ouvir muito falar do Bacen Jude. O 854, nós vamos ver aqui no CPC. Deixa aqui. Olha aqui, ó. Da penhora em dinheiro e depósito em aplicação financeira. Então, como que funciona? Acompanhe aí, ó. Pegue o raciocínio. O que fala o 854?
para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia ao executado. Claro, né, gente? Se eu falar, olha, vou penhorar a tua conta, vou pegar dinheiro na tua conta, o que o executado vai fazer? Vai raspar o dinheiro da conta, né? Botar no conta de outra pessoa. Então, sem dar ciência prévia ao executado. Determinará as instituições financeiras por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade servidora do Sistema Financeiro Nacional. Quem que é essa autoridade supervisora? Desculpe. É o Banco Central, que torne indisponíveis ativos ou que torne disponível ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Então, como que funciona? O Bacen, ele desenvolveu um sistema junto ao judiciário chamado Bacen Jude. O que seria esse Bacen Jude? Antigamente, quando você queria buscar dinheiro do executado, você oficiava para o Banco Central e pedia para o Banco Central informar se tinha dinheiro em conta em nome do executado. O Banco Central emitia ofício para todos os bancos do Brasil e os bancos do Brasil faziam a conferência e a consulta se aquela pessoa tinha conta naquele banco. E aí respondia que não achou nada, a pessoa não tinha conta naquele banco. E aí, vejam, e um ofício do Banco Central voltava milhares de respostas. Todo dia tinha uma resposta desse pedido. Então, o que foi feito nessa reforma do CPC? Já existia antes, claro, através de um sistema chamado Bacen Jude. É Bacen de Banco Central e Jude de Judiciário, óbvio, né? E esse Bacen Jude, que ele faz? O juiz ele tem uma senha e o cartório tem uma senha. O cartório pega os processos que estão lá na fase penhora em dinheiro e vai colocando numa minuta, já dizendo qual é o processo, qual o valor da execução, qual que é o executado, o CPF e assim por diante. O juiz vai com a senha dele e protocola aquele pedido. Aquele pedido vai para o Banco Central via sistemática da internet, né? Vai para o Banco Central, esse sistema do Bacen, ele tem 48 horas para informar quais são os ativos ou contas ou valores que tem em nome daquele executado. Se ele encontrar já dinheiro, ele vai fazer o bloqueio desse valor. Então era 5 mil a dívida, ele achou 4 mil e já bloqueia. E daí ele dá ciência ao exequente que tem esse bloqueio. Feito esse bloqueio de valores, volta a minuta para o cartório. O cartório ele vai analisar a resposta, como se fosse a resposta de um e-mail. Então, repetindo, o cartório faz o pedido, o juiz protocola, vai para o Bacen informa se tem conta e se tem conta com dinheiro, se tem dinheiro bloqueia e volta uma resposta para o cartório. É um sistema de e-mail praticamente. Nessa resposta, o cartório vai verificar qual o valor da dívida e o que foi bloqueado. Daí, conforme o parágrafo 1º ali, se o valor bloqueado foi a maior, era para bloquear 5 mil. Daí, numa conta tinha 5 mil, ele tem 3 contas, cada conta tem 5 mil. Então, bloqueou 15 mil. O cartório não tem como escolher, saber se uma é poupança, se uma é isso, aquilo, né? O cartório vai pegar a primeira de 5 mil, vai deixar bloqueado e vai desbloquear o restante. Isso o cartório tem que fazer 24 horas, até sob pena de responsabilidade. Pois, por quê? 5 mil tudo bem, mas imagina uma dívida de 1 milhão de uma empresa, bloquear 4, 5 contas, 5 milhões, o prejuízo que não dá. Tá? Então isso tem que ser um desbloqueio rápido, né? Se o valor ele é muito pequeno também, tipo o valor
de 5 mil bloqueou R$ 50, esses R$ 50 vai ser desbloqueado também, porque não pode levar a penhora valores pequenos, conforme artigo 836. Aqui, ó, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas. Então, é um valor muito pequeno, não paga às vezes nem as custas. Então, o juiz determina o levantamento desse valor bloqueado, tá? Então, em 24 horas, se excessivo, ele desbloqueia as contas excessivas e deixa só o valor da execução. E se um valor ínfimo pelo 836, ele não bloqueia, tá? Informa que não encontrou nada. Se não encontrou nada, informa as partes que não encontrou nada, principalmente o exequente, para tentar encontrar outros bens. Daí a gente já vai ver as outras opções, tá? Se tornarem disponíveis os artigos do executado, então daí o juiz intima o executado na pessoa do advogado, ou não tendo advogado pessoalmente, através de AR ou até às vezes por mandado judicial. No parágrafo 3º, em 5 dias, comprovado da indisponibilidade, o executado terá que se manifestar após a intimação. Se é o advogado vai ser intimado aqueles 10 dias de carência, né? E depois mais 5. Se é pessoalmente, já vai, a partir da juntada do AR ou do mandado nos autos, já corre o prazo de 5 dias. Nesse prazo de 5 dias, ele tem para dizer se as quantias que estão ali bloqueadas são impenhoráveis. O que pode ser uma quantia impenhorável? Poupança, salário, né? Aqueles recursos públicos de partidos, de empresas. Então, são aquelas situações do artigo 833, né? Dos bens impenhoráveis. E aí vai dizer, olha, e aí tem que comprovar, claro, não adianta só falar. Ele tem que trazer os canhotinhos da conta que foi bloqueado. Por exemplo, se é uma conta salário, tem que estar lá o extrato, o salário depositado e depois o andamento da conta. Se é poupança, tem que tomar um cuidado. Por quê? Se a pessoa tem um cartão de poupança ou uma poupança e ele usa essa poupança como conta corrente, então vamos supor lá que deposita o salário dele numa conta poupança. E durante o mês ele vai no mercado, compra ali, compra aqui, vai tendo seus gastos normais mensais. Essa conta tem movimentação. O juiz vai entender que não é poupança isso aí, não vai desbloquear. Então, poupança é aquele dinheirinho que fica lá guardadinho mesmo, sem mexer, né? Pode ter uma ou duas movimentação, mas não mais que isso, tá? Senão, ele se torna penhorável, por analogia o juiz aplica, que é uma situação de conta corrente, tá? Então, esse é o detalhezinho. Lembrando que a poupança é impenhorável até o limite de 40 salários. Mas vamos supor que lá na ocasião de fazer o bloqueio das contas do devedor, né? Então, vamos supor assim, a resposta lá do Bacen vem lá dizendo que na Caixa Econômica Federal encontrou 5 mil. Vamos colocar aqui que a dívida é de 5 mil, tá? Essa conta aqui é poupança e tá lá depositadinho normal. Daí tem no Banco do Brasil mais 5 mil. Tem no Sicoob mais 5 mil. Foram bloqueadas essas 3 contas. Quando volta a resposta pro cartório, o cartório vai lá, desbloqueia essas outras 2 aqui, ele desbloqueia e deixa essa aqui bloqueada. Volta para o devedor lá naqueles 5 dias para se manifestar. Ele pega e fala, não, mas isso aqui é poupança. E essas outras 2 aqui? Aí o juiz não tem como saber, porque é sigilo. Em favor do sigilo fiscal, só vem dizendo qual o banco que tem o dinheiro e o dinheiro. Não tem o número da conta pelo sigilo fiscal, né, no sistema. Então, nesse sentido, o juiz vai entender, não, mas eu tirei, tinha mais 5 mil lá, fica por aquele que eu não bloqueei. E daí o juiz
ele vai dizer do Banco do Brasil e do Sicoob já foi desbloqueado, e aí esse aqui da poupança vai ter que ficar bloqueado, porque você tem os outros 5 mil lá, tá? Pode correr esse risco também, mesmo considerando que seja um valor impenhorável, tá? Tem esse raciocínio para ser feito. Ainda ele vai pedir remanescente de disponibilidade excessiva. Então, se o cartório lá, ao levantar, lá, esqueceu de levantar alguma coisa que está a mais, também é o momento dele pedir o levantamento aqui, tá? Acolhida qualquer arguição, o juiz determinará o cancelamento eventual de disponibilidade irregular excessiva a ser cumprido pelo cartório em 24 horas. Mentira esse artigo aqui, mentira. Por que mentira? Porque na prática não é assim que acontece. Na prática, como que está funcionando? Vem para o juiz intima o executado se manifesta, dá vista ao exequente, o exequente se manifesta, volta para o juiz. Esse inteirinho aí de vai e volta, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, infelizmente, tá? Vai do despacho do juiz. Há casos, igual agora, esses tempos, eu fiz um pedido e em 10 dias estava desbloqueado. Mas há casos que não acontece. E há casos ainda que o juiz entende que deve ficar bloqueado. Se o juiz falar não é impenhorável, esse valor é penhorável, qual que é a minha saída? Decisão interlocutória o juiz deu, né? Então, agravo de instrumento. Eu vou para o tribunal falar para o juiz, você está errado, isso é conta de salário, e mandar desbloquear. Se eu não falar nada nesses 5 dias, se eu não agravar numa eventual decisão dizendo para continuar o valor bloqueado, provavelmente esse valor vai ser levantado. E daí não cabe lá na frente eu discutir isso. Então, por exemplo, se ficar no silêncio, pegou salário, pagou a dívida, intimou o executado não falou nada, extinguiu o processo. Dali uns tempos, uns 2 meses, vem o executado e fala: mas era salário, é impenhorável. Não, ele teve o prazo para se manifestar e não se manifestou, tá? Então, nesse sentido, ele vai... mas professor, se ele foi intimado erroneamente, mas o bloqueio acontece na conta. Só não vai ver se a conta ele não mexer na conta, mas quem que não vai mexer na conta tendo dinheiro, tirar extrato, verificar, né? Então, você tem que olhar a tua conta, e a tua conta aparece lá se foi bloqueado. Você olha a tua conta uma vez por semana, no mínimo, né? E aí não vai decorrer os 5 dias. Então, se você verificar que se tornou indisponível, você tem que agir, senão corre o risco de você perder o dinheiro que está lá, tá? Rejeitado ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á essa indisponibilidade do valor em penhora, sem necessidade de termo de penhora, só fala transformou em penhora, o juiz da execução determinará a instituição financeira que deposite esse valor em 24 horas numa conta vinculada ao juiz, é uma conta poupança do juiz. Aqui no estado do Paraná é na Caixa Econômica, então sempre vai ser na Caixa Econômica. Depositando na Caixa Econômica, aí vai intimar novamente as partes do depósito feito. Realizado o pagamento da dívida ou outro meio, o juiz determinará imediatamente o sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional a notificação da instituição financeira para que em 24 horas cancele a indisponibilidade. Tá? Então, o que acontece? Se o devedor está lá bloqueado o dinheiro, vai lá e paga de uma outra forma ou acontece de anular a dívida, sei lá, aí o juiz vai determinar que volte para a conta do devedor. Isso aqui é muito importante, gente, por quê? É muito importante essa sistemática ali, você saber como advogado, por quê? Porque nesse primeiro momento ali, é de bloqueio. Apesar de ficar bloqueado na conta do executado, o dinheiro não sai. Se o dinheiro não sai da conta, quando vai desbloquear, basta uma informação
para o banco e o valor volta a ficar disponível para o executado, né? Óbvio. No segundo momento, se o executado não se manifesta, qual que vai ser o passo? Vai ser o juiz determinar a transferência do valor para uma conta judicial, como a gente viu ali. E após esse transferência para a conta judicial, o executado pode pleitear o levantamento, que é bem penhorado? Pode, se ele não alegou nesse primeiro momento aqui. Por quê? Os bens impenhoráveis, a alegação é questão de ordem pública. O que é questão de ordem pública? Não preclui. Eu posso alegar a qualquer tempo. Então, mesmo quando transferir o dinheiro para outra conta lá, eu posso ainda pedir. Eu só não vou conseguir mais quando o exequente levantar e pegar esse dinheiro. Para o exequente pegar o dinheiro, é expedido o alvará judicial e o exequente vai lá e põe a mão na bufunfa. O executado, se ele fazer o pedido depois que o dinheiro estiver depositado e o juiz determinar o desbloqueio, aí ele vai pedir o levantamento do valor através de alvará judicial também, tá? O que é levantar? Nos termos jurídicos aqui falando, é pegar, tá? Então, pegar o dinheiro lá, vai levantar, vai receber o valor lá que está depositado, tá? Então, toma esse cuidado. Você já transferiu, daí tem que ser feito um alvará, pega e leva para tua conta de novo. Se não transferiu ainda, o juiz só tira o bloqueio daquele valor que está na conta. Ok? As transmissões de ordem de disponibilidade, de seu cancelamento, determinação da penhora, previsto nesse artigo, far-se-ão por meio do sistema eletrônico, o Bacen-Jude, gerido pela autoridade servidora do Sistema Financeiro Nacional, o Bacen-Jude. A instituição financeira será responsável pelo prejuízo causado ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior. Eu já vi a gente pedir o bloqueio no Bacen, em vez de bloquear dinheiro do réu, do executado, bloqueia o dinheiro do autor. O cartório, na hora de digitar o CPF, digita o CPF do autor. E aí lá no sistema vai como autor devendo. Daí bloqueia o dinheiro. Se isso gerar prejuízos para o autor, evidentemente que o cartório, a instituição financeira, quem causar o prejuízo, ele responde por essa dívida. Tá? Esse prejuízo que a pessoa sofreu. Aí a gente finaliza ali os bens penhoráveis, inciso 1, que diz do dinheiro ou qualquer tipo de aplicação financeira. Lembrando o parágrafo 1º do artigo 835, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias de cada caso. Então, o que está falando aqui? Que nós temos um rol do 835, que tem uma ordem: dinheiro, título da dívida pública, título do valor de imobiliários, veículo, assim por diante. Nos demais casos, o juiz pode adaptar, tem um veículo melhor que um imóvel, tem aqui um móvel melhor que um veículo, né? O juiz vai analisar a situação. Agora, dinheiro não, dinheiro é prioritário. Se tiver dinheiro e título, vai o dinheiro; se tiver dinheiro e veículo, vai o dinheiro, e assim por diante. Só não vai o dinheiro se for impenhorável, salário ou poupança, tá? Por quê? O dinheiro quita a dívida, ponto final. O dinheiro, ele põe fim ao processo, né? Acabou. Para que vai penhorar um imóvel no lugar de dinheiro? Não existe lógica, tá? Então, vai ser muito difícil o devedor conseguir substituir dinheiro por um bem, tá? Mesmo que ele tiver que embargar, discutir a dívida, vai ser muito difícil. Ele vai ter que alegar um risco, um perigo de dano muito grave ali, para que não ter preferência ao dinheiro, tá?
conforme o parágrafo primeiro aqui. Para fins de substituição de penhora, equipar-se o dinheiro, a fiança bancária e seguro garantia judicial, desde que o valor não inferior ao débito constante da inicial. Então, tudo isso é considerado dinheiro. Agora, vamos seguir aqui no inciso 2. Títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, com cotação em mercado. Isso aqui, ou a pessoa ela tem um crédito oriundo comprando títulos da dívida pública mesmo, ou tem os chamados precatórios, né? Então, ela tem crédito para receber do ente da União, também pode responder pela dívida, tá? É quase como se fosse dinheiro, só que vai demorar um pouco mais para ser pago. Inciso 3. Títulos e valores imobiliários com cotação em mercado. Isso aqui está relacionado à Bolsa de Valores. Vocês vão aprender em direito empresarial alguma coisa a respeito, né? Não tudo, mas vão aprender lá os valores imobiliários que também podem representar valor em dinheiro. No inciso 4, eu tenho veículos de via terrestre, né? O que é veículo de via terrestre? O que se move no chão, né? Carro, moto, carroça, bicicleta, tudo é veículo de via terrestre. Os veículos, os automóveis, eles podem ser pesquisados através de um sistema parecido com o Bacen-Jude, que a gente falou do dinheiro, só que é o chamado Renajude, de Renavan Judiciário, né? Então, esse Renajude, ele pesquisa se o devedor executado tem algum veículo no seu nome. Ele não vai conseguir fazer a penhora, porque ele só vai conseguir bloquear. Mas para fazer a penhora do veículo, tem que encontrar o veículo, tem que saber onde está o veículo, tem que ir lá descrever e fazer a penhora, senão não tem como. Então, diferente lá do Bacen que pegou dinheiro, já vai levantar o dinheiro que está a dívida, independente de termo de penhora, aqui nós temos que lavrar um mandado de penhora para verificar onde está o carro, se o carro tem condições de uso, que carro que é, para um possível leilão. Tá? Mas você pode pedir assim, quero estar sendo executada para pagar em 3 dias sob pena de penhora, primeiramente via Bacen-Jude, para ver se encontra valores, dinheiro, e em segundo lugar, né, vendo negativa a resposta do Bacen-Jude, que já seja feito o procedimento do Renajude para encontrar veículos em nome do executado. Bens móveis. Os bens móveis têm um sistema chamado DOI, né, que você pode procurar também por esse sistema. Você não, né, o judiciário, você vai só fazer o pedido, requer que seja feita a tentativa de encontrar imóveis em nome do executado através do sistema DOI. Aí o executado faz o resto. O executado não, desculpe, o cartório faz o resto, né? Tentar ver se acha bens imóveis em nome do devedor. Inciso 6. Bens móveis em geral. O que é bens móveis em geral? Qualquer bem móvel, geladeira, computador, micro-ondas, desde que não estejam na casa do executado, que daí vai para a questão dos bens impenhoráveis, né? Os utensílios domésticos. Tá? Então só entra aquele salvo que os de elevado valor, tá? Mas se não, um barco pode penhorar? Pode penhorar, tá? E assim por diante. Seguindo, gente, nós temos outros bens a partir ali do inciso 7. Tem alguns que têm até regras diferenciadas, tá? Eu vou falar alguma coisinha só por cima, porque senão a gente perde muito tempo e a aula acaba ficando muito longa e a gente tem muita coisa para falar ainda. Tá? Tem as defesas do devedor e etc. Só que vocês aí, talvez aqui agora não vão precisar, ou em concurso, é difícil às vezes verificar, mas é uma coisa que tem que se estudar também, principalmente na prática. Tá? Então no inciso 2 fala dos semoventes. O que são isso? São aquelas situações de criação de animais. Então, o gado é um semovente, tá? Criação de porcos e aí vai. Então, são considerados como se fossem quase imóveis, mas semoventes são chamados. Lá no artigo 862, nós temos regrinhas de penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes. Então,
tem regrinhas lá, porque tem que nomear uma determinada pessoa para ficar gerindo esses removentes, né? Porque eles só penhorados, eles podem morrer, etc, né? Então vai ter que ter uma pessoa gerindo isso aí. E daí o procedimento está no 862 e seguintes, tá? Inciso 8, navios e aeronaves, tranquilo, né? 9, ações e cotas de sociedade simples e empresária. A gente vai ver isso a partir do 861, que daí penhora a cota e o sujeito que arrematar essa cota pode adentrar a empresa. Só que tem regrinhas lá, ó. Tem que apresentar balanço, tem que oferecer as cotas ou ações aos demais sócios. Tem várias regrinhas no 861 também. Eu chamaria a atenção de vocês para ler lá os artigos, para vocês verem como que funciona e para a gente não perder muito tempo aqui. Percentual e faturamento da empresa devedora. 866 também. São regrinhas que tem que ter, principalmente também um administrador aí. Não pode penhorar um percentual muito grande que ocasione a falência da empresa, o prejuízo da empresa, né? Tem que ser um valor condizente aí que pague a dívida também. Não adianta ser um valor ínfimo, né? Que não vai quitar a dívida e aí o prejuízo. Ok? Tá lá no 866. O inciso 11, ele fala de pedras e metais preciosos. Lá no Código de 73, esse inciso vinha em primeiro lugar, pedras e metais preciosos, porque na época a economia girava em torno de pedras preciosas, né? Ouro, prata. Hoje já não mais, então ainda existe a possibilidade, mas ficou lá embaixo. Lembrando que tem exceções, né? Igual a aliança não pode penhorar, mesmo sendo de ouro, e assim por diante, tá? Então, de regra, pode penhorar qualquer coisa. Então, vamos pensar, eu, credor, como que eu vou fazer meu pedido? Eu vou fazer o pedido para procurar dinheiro em conta, através do Bacen Jude. Não sendo frutífera, eu vou pedir para procurar veículos no Renajude. Não sendo frutífera, eu vou procurar ver se o devedor tem empresa para pedir a desconsideração inversa e aí conseguir receber a dívida. Também posso pedir o Infojude, que é declaração de imposto de renda do executado, né, dos últimos 5 anos, para verificar se não tem algum bem escondido dele ou se ele também não cometeu fraude, que a gente já vai ver. Tá? Depois o Renajude, então Bacen, Renajude, Infojude. Aí eu tenho, não achei nada, tem ainda o DOI, que é o de imóveis, né? O DOI, que é o de imóveis. Não achei também. Eu posso pedir lá na junta comercial, ver se o devedor tem empresas no nome, né? Para achar a empresa, e essa empresa aí pode também responder pela dívida. Tá? Não achei nada, não tem nada, aí não tem que fazer, o processo vai por arquivo. Eu posso pedir a descrição dos bens que guarnecem a residência do devedor para verificar se tem algo de valor lá que possa responder pela dívida, né? Então, tem essas situações. Se não achar nada, o processo acaba arquivando provisoriamente, mesmo provisoriamente, e a pessoa não recebe, mas o nome fica sujo. Ok? Depois de formalizada a penhora, a gente já viu que formaliza a avaliação feita pelo próprio oficial de justiça. Ok? A outra situação aqui, que eu esqueci de falar, no inciso 12, eu estava na outra folha e acabei esquecendo, os direitos adquiridos derivados de promessa de compra e venda também. Mas o que eu estava falando não era isso. Era dizer que ele pode ter crédito para receber em processo. E hoje é fácil, você digita o CPF da pessoa no Projude, aparece se ele tem mais ações. De repente ele tem ação que ele é autor e ele pode ganhar um dinheirinho lá. Aí você pede para fazer a penhora no rosto dos autos. É como se fosse na primeira folha do processo.
Então vai ficar anotada a penhora no rosto dos autos e a hora que ele recebeu o crédito não é levado para ele, sim passado para o credor para quitar a dívida do credor. Tá uma saída aí quando a gente não acha. E ou qualquer outro direito que tenha valoração, né? Valoração em dinheiro que possa quitar a dívida. Agora nós vamos chegar numa seara da responsabilidade da penhora também, né? Mas a seara ali que eu vou falar dos bens que respondem pela dívida se não existirem mais bens, né? Se o devedor não tem mais bens no nome dele, tá? Então vamos lá, responsabilidade patrimonial. Agora, gente, vamos ver com relação a encontrar bens, não encontrar bens do devedor, tá? Como eu estava falando ali, nós temos toda uma ordem para procurar bens. Se não encontrar, a dívida não será paga e o processo acaba indo para o arquivo provisório. Na prática, não é muito fácil encontrar bens e a gente lida, vai aqui. Principalmente para advogado, é difícil, o advogado não sai à rua, né, para procurar bens do devedor. Seria bom se tivesse alguém que fizesse isso, né? Alguma instituição, alguma situação. Tem até algumas coisas que você paga, que você digita o nome da pessoa, o CPF, aparece várias situações da pessoa via internet hoje. Mas é pago, né? Mas é uma opção. E daí você tem os mecanismos lá que eu já falei perante o judiciário, você tem o Bacen, o JUD, o RenaJude, o InfoJude para procurar bens da Receita Federal em nome do executado, né? Você tem o DOI, que é para procurar imóveis. Hoje você tem o CENIB, que é a Central de Indisponibilidade de Bens, do que você joga lá e fica o nome do devedor sujo, se aparecer algum bem é informado. Né? Tem várias situações assim, mas se não achar nada, fica o prejuízo. Pode ser que por essas procuras, né, você ache alguma coisa que o devedor já não tem mais o nome dele. Daí tem uma situação, será que esse bem não foi retirado do nome do devedor existindo a dívida? Né? Porque não é justo, né? Ó, eu tenho uma dívida, eu vou lá e tiro os bens. É aquela situação que eu já falei para vocês, até quando a gente estava em sala de aula, que eu falei para vocês. Chega o devedor no meu escritório lá e fala: olha, eu estou com uma dívida aqui, uma execução contra mim, o que eu faço? Eu vou fazer a pergunta para ele: você tem bens no seu nome? Ele vai falar: não. Falar: então é tranquilo, não tem o que fazer. Se ele falar: tenho, o que o advogado vai falar para ele? Olha, se você conseguir tirar do nome é melhor. Só que isso que ele está fazendo não é justo, é uma fraude. Claro que é um jogo, né? O devedor ele tenta não pagar a dívida e do outro lado o credor tenta cobrar essa dívida, né? E um vai querer fazer, só que claro, isso é uma litigância de má fé até, né? Alguma situação assim, e a fraude. Então, o credor tem que tentar encontrar essa fraude. Lá no 789 fala assim, ó, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de sua obrigação, salvo as restrições estabelecidas em lei, que são os bens impenhoráveis. Né? Daí surge a pergunta, e os do passado, bens passados que eram do devedor e não são mais? Isto é, ó, pertencia ao executado, mas não pertence mais. Responde pela dívida? Essa é a maior questão. Como achar esses bens também? No registro de imóveis, você consegue tirar uma certidão dizendo se a pessoa já teve imóveis e sai. Mas a principal chave é o InfoJude, que é a informação da Receita Federal. Você pode pedir os 5 últimos anos da declaração de imposto de renda e aí vem dizendo o que tinha o nome do devedor. Daí pode ver, saber se ele tinha alguma coisa no nome dele. Mas e se ele não declara imposto de renda? Daí já não tem o que fazer. Então você tem que ir no registro de imóveis ver se ele não tirou nada do nome, ir no Detran pegar um histórico, que daí só sai lá no Detran. Agora com a pandemia está saindo na internet, você paga a taxa e sai. Ver um histórico de veículos no nome do devedor, ver se ele não tirou nada do nome para não quitar a dívida. Né? Então vai assim, vai tentando de alguma forma
buscando bens em nome do devedor. Daí vem o passado. Achei, tem um bem lá que estava no passado. O que é isso? Né? Se o executado possuindo dívida em face do seu nome e desfaz dos bens, ou seja, vende, transfere, doa ou até compra bens e não coloca no seu nome, pode ser configurada uma fraude. Assim, existe mecanismo para modificar essa fraude, ou seja, você trazer esse bem que pertencia ao nome do executado para novamente o nome do executado. Porque se você vai penhorar bem, você só consegue penhorar em nome do executado, só sobra a questão lá da empresa, tendo empresa, você pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, ou seja, quem tem dívida é o sócio, mas a empresa está bem, então você adentra a empresa. Ou penhora as cotas, ou penhora o faturamento de uma vez, né, que pertence à pessoa física. Ou você pede a desconsideração inversa para buscar bens da empresa. Tá? Essa é a opção que você pode penhorar além do nome do executado, da empresa dele. Mas se está no nome da esposa, está no nome do filho, está no nome de outra pessoa, você não pode de cara pedindo a penhora. Você vai ter que provar que isso é fraude, para depois penhorar. Né? Você pode pedir a indisponibilidade por hora até você provar essa situação. Isso a gente vai ter a fraude contra credores ou a fraude de execução. Quando que é uma, quando que é a outra, quando que vai ser uma fraude contra credores, quando vai ser uma fraude de execução. Por quê? Já digo antemão que a fraude a credores ela é mais difícil de você provar. A fraude de execução é mais fácil de você provar. Vejamos, olha. É óbvio que se a pessoa ela não tem nenhuma dívida no seu nome, ela pode fazer o que ela quiser com o imóvel, né? Ela pode vender, dispor, gozar, fazer o que quiser com o imóvel. É um direito de propriedade dela, né? Da pessoa. Agora, a partir do momento que ela tem dívida, lembra lá dos vícios de consentimento? A gente não pode fazer um contrato que prejudique terceiros. Então, um credor que tem uma dívida para receber, ele é um terceiro e ele não pode ser prejudicado. Tá? Então, nesse sentido, se a pessoa, sabendo que tem dívida, vender seus bens, ela está cometendo uma fraude contra credores, prejudicando credores. Então, essa situação, como impedir, como recuperar, quais as situações. Então, olha o exemplo aqui que eu coloquei aqui. Olha, eu ia falar no quadro, costume de professor, mas vamos ver aqui. Ó. Contrato de compra e venda, em que A vende para B um veículo. Tá? O A vendeu para B um veículo. O C, que é um credor, cobra a dívida de A. Então, A é o devedor do C, ok? O A fica insolvente e não tem mais bens para pagar a dívida, porque ele vendeu o único bem que ele tinha, o veículo, para o B. Então, ele vende para o B e fica insolvente. E o C está cobrando a dívida. A prejudicou o C. Então, isso é fraude contra credores. Existe uma dívida já. Fraude contra o credor que queria o bem para responder pela dívida e o A foi lá e passou para o B. Ou vendeu ou doou, né? Essa situação é fraude contra credores. Né? Na fraude contra credores, que é aquela fraude que acontece quando existe a dívida, então, para que eu prove isso, eu preciso de uma ação nova, eu preciso de uma ação anulatória desse contrato aqui, eu vou ter que anular esse contrato aqui, né? Eu vou ter que anular o contrato de A e B, tá? Eu vou ter que anular o contrato de A e B. Tá? Esse é o meu objetivo da ação pauliana. Ação pauliana, onde eu tenho que anular aquele contrato feito que prejudicou o C. O C não consegue pagar a dívida. Nessa ação pauliana, então, eu tenho dois elementos que provar. O elemento eventos damni, que é o elemento objetivo, e o concílio fraudes, que é o elemento subjetivo. O que seria o elemento objetivo?
o devedor está insolvente. Aonde que eu sei que o devedor está insolvente? Naquela minha execução que eu não obtive êxito. Tá? Então, ele está insolvente. Então, eventos damni. O concílio fraudes, eu vou ter que provar um elemento subjetivo. O que é esse elemento subjetivo? Que houve o conluio, que houve a fraude, que as partes lá envolvidas no contrato, o A e o B, tiveram a vontade de fazer o negócio para que o A não pagasse o C. Tá? Então, eles cometeram fraudes. Fala aqui, ó, conhecimento ou consciência dos contratantes de que a alienação irá prejudicar os credores do transmitente, desfalcando seu patrimônio dos bens que serviram de suporte para eventual execução. Tá? Então, isso é fraude contra credores. Tá? Eu vou ter que provar o eventus damni, insolvência, e vou ter que provar o concílio fraudes, que é o conluio entre as partes. Né? Então, essa situação se configurará fraude contra credores e eu tenho ação pauliana. A fraude à execução, ela é uma afronta mais grave, porque ela afronta ao judiciário. Existe um processo de execução em andamento e o devedor vai lá e tira do seu nome o bem. Então já existia uma execução, daí a fraude à execução. Eu fiz um esqueminha lá, peraí. Olha aqui, vamos então exemplificar aqui. Ó. Arnaldo é credor de Elias pelo valor de R$5.000, decorrente de um cheque. Título executivo, vencimento em 2/2/2020. A execução ela é promovida dia 6/4/2020. Citação também nessa data do executado. Arnaldo procura bens de Elias e não encontra. Tá? Então, Arnaldo é credor de Elias e aqui está executando. Daí eu pergunto aqui, o Elias ele vende um veículo para Manuel. Quem que é o Manuel aqui? O Manuel é uma pessoa estranha, então ele vendeu para terceiro. Vendeu para o Manuel em 30/11/2019. Quando que é a dívida? 2/2/2020. Quando que foi o processo? 6/4/2000. Como a dívida é depois dessa venda, ocorreu fraude? Ocorreu fraude? Não, não ocorreu fraude. Tá? Então, não ocorreu fraude. Vejam bem, ó. Vejam bem a situação aqui. Arnaldo é credor de Elias em 2/2. Execução 6/4. Ele já tinha vendido o seu último bem, ficou insolvente, dia 30/11. O Manuel perde o veículo? É evidente que não, porque não houve fraude, porque foi antes dessa existência aqui. Ok? Agora, se eu mudar a data aqui. Olha, mudando a data, então, a venda foi 15/2. Já existia dívida? Sim, a dívida é de dia 2/2. Já existia execução? Ainda não. Então, nesse sentido, ele fez a venda justamente para não pagar o Arnaldo. Tá? Então, Elias vendeu para o Manuel para tirar os nomes dele, para não ter prejuízo e também não pagar mais o Arnaldo. Então, essa situação aqui está na condição de fraude contra credores. O que eu preciso fazer? Ação pauliana. Nova ação. Ok? Uma ação pauliana é uma nova ação em face do Elias e do Manuel, para que o juiz me dê a procedência, eu peço a suspensão aqui da execução, o juiz me dá a sentença favorável, ele anula isso feito, o bem volta a pertencer ao Elias, e aí eu posso seguir na minha execução, penhorando o bem do Elias. Tá? Isso porque não existia execução quando eu fiz o pedido de fraude, então é fraude contra credores. Agora, mudando a data para 3 de maio de 2020,
já tinha execução, já tinha citação, né? Então, era já a fraude a credores, mas agora é mais forte, porque a fraude à execução 6/4, ele vendeu dia 3/5. Então, obviamente que ele ficou sabendo da execução e tirou o nome o veículo do nome. Essa situação é fraude à execução, que a gente vai ver que está no artigo 792 do CPC. Vou confirmar aqui esse artigo mesmo. Isso, 792, tá? Do CPC. E é isso que a gente vai ver agora, teoricamente falando, tá? Então, presta atenção aí. Ora não é fraude, ora é fraude contra credores, ora é fraude contra a execução, ok? Então, se for, já existe a execução, depois da execução é fraude à execução. Se há antes da execução é fraude a credores e da existência da dívida. E se há antes da existência da dívida, então não é nenhuma fraude, ok? Vamos voltar lá para outra tela. Então, na fraude contra credores, eu tenho que entrar com uma ação nova, né, e provar o elemento objetivo, eventus damni, que é a insolvência do devedor, e o concílio fraudes, que é o conluio entre as partes, e a educação pauliana. Não preciso provar de imediato, né? Vai ter a instrução processual, uma ação comum, né, onde a gente vai provar isso. Na fraude de execução, por ser um ato atentatório ao judiciário, ela é mais forte, basta apenas provar a insolvência do devedor para anular a fraude contra a execução, tá? Então basta o eventus damni para a gente dizer que ocorreu uma fraude para anular o contrato por bem voltar a pertencer a executado, e aí eu expedir mandado de penhora desse bem para quitar a dívida, tá? No artigo 792, vamos lá para a tela. Aqui no artigo 792, nós temos a questão de fraude à execução. Tá lá. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão persecutória, que são aquelas ações que têm prestações, né, mensais, desde que a pendência do processo tenha sido averbado no registro público. O 828, lembra que a gente pode fazer essa anotação no registro de imóveis, no Detran ou outro órgão de competência registro de bens, dizendo que o devedor já tinha essa ação. Tudo que é feito depois dessa data, aí é fraude contra a execução, porque daí todo mundo já sabe, porque eu dei lá no registro de imóveis, fiz essa anotação e aí por diante, tá? O 828 dá essa possibilidade de eu me precaver contra a fraude. Se ele tem bens no nome e depois ele tirar, é fraude à execução. Quando tiver averbado no registro do bem, né, também é fraude, considerada fraude à execução. Quanto ao tempo da alienação ou oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-la à insolvência, então também é fraude. E nos demais casos em lei. Toda essa situação de fraude, eu posso alegar no mesmo processo, para anular a fraude com uma simples petição, e aí o juiz julga dizendo que é a fraude à execução, ele já anula o ato e manda oficiar para o bem voltar a pertencer ao executado para responder pela dívida. Como eu só provo insolvência, eu não tenho que provar a relação entre ali o comprador e o vendedor de conluio. Ah, não, eles combinaram para fazer isso. Não preciso. É só o evento dano, só a insolvência basta, tá? Para mim, na fraude à execução. É só uma petição que eu faço dentro do processo de execução, dizendo para o juiz declarar a fraude e penhorar aquele determinado bem. Ok? Essa questão da fraude tem que ficar bem esclarecida para a gente não se perder, tá? Então, se a compra e venda aqui, lembre que o devedor tem que ficar devedor igual a insolvente. Se o devedor
tem mais bens para saldar a dívida, não é insolvência, não vai anular aquilo. Ah, mas eu queria o apartamento que ele vendeu, agora ele só tem o carro para responder pela dívida. Não mais, ele não está insolvente, ele tem o carro ainda para responder pela dívida. Então, eu não consigo anular, só nesses casos. Ok? Então, se a venda onde o devedor ficou insolvente ocorreu, já existia a dívida, é fraude contra credores. Não existia dívida, não é fraude. Existia dívida, já existia execução, fraude contra execução. Tá? E aí vem uma outra dúvida. Eu disse que só pode penhorar bens em nome do executado. Né? Só pode penhorar bens em nome do executado. É uma lógica. Não posso penhorar, porque eu, exequente, vou penhorar bens meus. Não tem lógica. Né? Então, nessa situação, se aqui, nessa compra e venda, a pessoa vende para o Elias, vende para o Manuel ali. Aqui no outro exemplo, então, agora, se foi feito o contrato de compra e venda de 40 mil aqui, o veículo aqui de 40 mil, essa venda ocorreu dia 15 de 2 de 2019, então antes, né, não houve fraude. Só que o Elias vendeu para o Manuel e o Manuel não passou para o nome dele ainda. Quando eu sair aqui para penhorar, então quando eu for penhorar bens do Elias, como o veículo ainda está no nome do Elias, vai ser penhorado, às vezes até removido, para pagar a dívida, certo? Só que não é mais do Elias, é do Manuel, e ele vendeu, já não existia dívida. Então aqui agora eu estou pedindo um direito de Manuel. Qual que é o direito do Manuel na ordem do dia aqui, nessa situação? Ele vai perder o bem? Né? Se ele perder, seria evicção. Nessa situação, Manuel tem uma outra defesa para fazer, para não deixar perder o bem. Qual a defesa de Manuel? Lembre que Manuel é um terceiro perante a execução. Manuel não está aqui. Então, Manuel vai então opor embargos de terceiro, certo? Em face de Arnaldo para dizer que ele já havia comprado o veículo muito antes da existência da dívida. Ok? Então, nesse sentido, Manuel vai fazer o embargo terceiro. Embargo terceiro você já viu em procedimentos especiais, mas eu vou falar agora rapidinho só para relembrar e não esquecer. Conseguiram entender? Então, eu tenho a fraude de credores, quando a venda prejudicar o credor e ainda e já existe a dívida, mas ele vende, então é fraude de credores. Já existe a execução e ele vende, é fraude de execução. E não existia nenhuma dívida, ele vendeu, só não transferiu, agora executou quem vendeu, vou penhorar, penhorou. Essa penhora ela pode ser desconstituída através de embargo terceiro. Tá? Vamos ver o que fala o embargo terceiro. Embargo terceiro, gente, vocês já viram no semestre passado, em procedimentos especiais. Está lá no 674, procedimento especial. 674, procedimento especial. Não esqueçam disso. Tá? Vou colocar aqui. Procedimento especial. Lembra para que serve o embargo terceiro? Olha lá. Quem não sendo parte no processo sofrer constrição, ameaça e condição. Então vamos para o nosso exemplo lá. Quem não sendo parte foi penhorado aqui, onde nós temos Arnaldo versus Elias. O Manuel faz parte aqui? Então não, então ele é um terceiro, né? Manuel terceiro. E aí, quem não sendo parte no processo sofrer constrição, sofreu a penhora sobre os bens que possua em nome dos quais tenha direito incompatível com o ato constitutivo.
poderá requerer o desfazimento ou a sua inibição por meio de embargo de terceiro. Em regra, os bens do devedor que responde pela execução. Pode haver casos em que os bens de terceiro são penhorados, que ele não transferiu ainda. Tá? Então, ele vai ter que fazer o pedido de embargo de terceiro para liberar o bem, que o bem é dele, não é do executado. Né? Quem tem legitimidade para entrar com embargo de terceiro? O cônjuge, o companheiro, quando defende sua ameação, né? A posse de bens próprios, sua ameação. Adquirente de bens cuja construção decorreu de decisão que declara ineficácia da alienação. Quem sofre concessão judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica. O credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto do direito real. Então vai tirar penhorando ou discutindo sobre a hipoteca. O credor hipotecário pode falar, epa, eu tenho garantia aqui, a hipoteca, esse imóvel é minha garantia. Tá? Então pode entrar com embargo de terceiro. Passivo geralmente é só quem deu causa ao processo, né? No caso do nosso exemplo ali seria o Arnaldo, mas nada impede que de repente coloque o Arnaldo e o Elias. Né? Eu ia colocar os dois, até para que o Elias venha e vai dar o depoimento dele e dizendo a verdade, né? O que foi feito, que já não existia execução quando ele vendeu. Tá? Embargos pode ser oposto a qualquer tempo, até 5 dias depois da adjudicação ou da execução, a gente vai ver isso. Depois, processo de conhecimento até o trânsito em julgado. A citação será pessoal, através do advogado, do embargo terceiro, porque já tem o advogado credor, né? Os embargos poderão ser contestados em 15 dias. O embargo terceiro oposto, pela outra parte, suspende a ação principal até resolver os embargos de terceiro, pode ter uma decisão liminar do que eu quero, né? Se eu quero a posse do imóvel ou alguma coisa nesse sentido, eu posso pedir uma liminar desse imóvel. E a competência por dependência, tá? Competência por dependência. Como é uma ação autônoma, também cabe recurso à apelação e tem custas e honorários. Eu falei rapidinho porque o ano passado vocês tiveram embargo de terceiro, só para você entender aqui a problemática. Então, se essa situação aqui foi feita, não existia ainda a dívida, então ela poderia ser feita. Se ele não transferiu aqui e vai penhorar bens aqui do Elias, e pegou esse bem, único bem aqui que está no nome dele, e eu, terceiro prejudicado, posso se manifestar ali e dizer, não, peraí, esse imóvel eu comprei justamente e sem fraude nenhuma. Tá? Ele vai fazer essa função. Ok? Então, fraude de credores, fraude de execução e embargo terceiro. Qualquer dúvida, a gente fala na próxima aula. Repetindo, gente, então, nós vimos nessa aula aqui a penhora, o rol da penhora, a ordem preferencial da penhora. Nós vimos a questão de não encontrar bens em nome do devedor. Nós temos a fraude a credores. Caso na fraude a credores já exista uma dívida e o devedor desfaz os seus bens ficando insolvente, a última venda é fraude contra credores. Se já existe execução, quando o devedor vendeu o bem, é fraude à execução. E se o devedor, que não era devedor, vende justamente para um terceiro, e aí não existia dívida nenhuma, o terceiro vasculhou, não existia dívida, e aí vem, agora não transferiu o bem, vem uma outra ação de uma outra pessoa e penhora esse bem. Eu tenho o direito de falar, não, isso é injusto, eu comprei esse bem, não existia dívida, está aqui as negativas e eu quero esse bem de volta. E aí chama-se isso de embargos de terceiro. Ok? Aí a gente finaliza a aula de hoje. Espero que todo mundo consiga entender a matéria. Qualquer coisa, chama, a gente vai para a próxima aula ao vivo para todo mundo e discutir ali os problemas de entendimento que vocês tiveram. Logo colocarei o trabalho também para ser entregue do jeito que a gente está fazendo com todas as aulas. Tá? Até a próxima aula. Obrigado. Fiquem com Deus. Abraço.